A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, das repetitoras de Novo Airão, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as nossas comunidades e famílias ribeirinhas, as nossas famílias e comunidades das cidades que nos acompanham aos domingos no programa Mensagem Pastoral. Celebramos hoje, queridos irmãos, queridas irmãs, na liturgia da Igreja Católica no Brasil, a solenidade de São Pedro e São Paulo. O Evangelho de hoje, Mateus 16, 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Irmãos e irmãs, celebramos hoje os grandes apóstolos do Evangelho, duas colunas da Igreja, Pedro e Paulo. Eles fizeram a experiência de um amor que os curou, libertou e, por isso, tornaram-se apóstolos e ministros da libertação para os outros, ensinava Papa Francisco. Admiramos a liberdade, a entrega, a apostolicidade de Pedro e Paulo. Eles são livres unicamente porque foram libertados, isto é, chamados. Libertados, chamados e enviados. A primeira leitura de hoje a nos recordar, memorar a prisão e a libertação de Pedro. A prisão, a noite, as correntes, o ser vigiado. Na prisão, Pedro, no entanto, não está só, pois a igreja, a comunidade rezava continuamente a Deus por ele. Os anjos que vêm tocam e convidam a sair da prisão: levanta-te depressa, coloca o cinto e calça as tuas sandálias, põe a tua capa e vem comigo. Despertado, Pedro caminha para a liberdade
e o anjo o coloca a caminho, o despressiona. Ele foi libertado. Despertado e convidado a erguer-se, sai da prisão. Foi despertado do sono da morte e foi impelido a erguer-se, a ressurgir, a participar da vida de Jesus ressuscitado a quem seguiu. É impelido a sair para a luz, a deixar-se conduzir pelo Senhor para ultrapassar todas as portas fechadas. Ultrapassa a prisão e reencontra a comunidade de fé, aqueles, os seguidores e seguidoras de Jesus. Ao cair em si, já libertado, exclama: agora sei que de fato o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de todo o povo judeu que esperava. No Evangelho que do domingo de hoje ouvimos: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro responde: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. É Pedro que se adianta e confessa Jesus ser o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele pronto a responder, mas também tão frágil e inseguro. Mesmo depois de sua confissão, se torna um tentador diante do anúncio do sofrimento e da morte. Que isso não te aconteça. Diante da possibilidade da morte e do sofrimento, deseja dissuadir o seu Senhor e Mestre. Pedro, o pescador de uma noite inteira sem fruto de pesca, o recolhedor das redes vazias: Senhor, nada pescamos. E diante da tensão do julgamento, da condenação, da traição, por 3 vezes ele nega Jesus. Pedro, o homem frágil, indeciso, às vezes tomado pelo medo e o temor. Mas Jesus o amou desinteressadamente e apostou nele. O encorajou a não desistir, a lançar novamente as redes ao mar, a caminhar sobre as águas, olhar com coragem para as próprias fraquezas e segui-lo pelo caminho da cruz, a dar a vida pelos irmãos, a apacentar as suas ovelhas. Deste modo, libertou do medo, dos cálculos baseados apenas nas seguranças humanas, das preocupações mundanas, infundindo nele a coragem de arriscar tudo e a alegria de se sentir pescador. Foi precisamente a ele que chamou para confirmar na fé os irmãos. Como vimos no Evangelho, deu-lhe as chaves para abrir as portas que levam a encontrar o Senhor e o poder de ligar e desatar, ligar os irmãos a Cristo e desatar os nós e as correntes que imperam a vida. Pedro, discípulo que ofereceu a sua vida por Jesus, depois de libertado da sua fraqueza, depois de confirmar os irmãos, deixa-se sacrificar por amor de Jesus, também ele pregado na cruz. Nas suas idas e vindas, nas afirmações e negações, ele foi se libertando. Por isso, se tornou a testemunha da fé. A leitura da segunda carta de Timóteo a São Paulo escrevia: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. Um homem que olha para os últimos dias com o olhar da sua história, da sua pregação, da sua dedicação. Um homem libertado a serviço da pregação do Evangelho. Uma vez convertido, tudo fez para que Jesus fosse conhecido, amado e fosse o Senhor de sua vida e de sua morte. Perseguido, atacado, levado ao tribunal, sofreu tribulações, mas não deixou de pregar o Evangelho. Anunciar a todos os ouvintes a boa nova. Nos últimos dias percebe que alguns correm atrás de outros mestres e não de Jesus. Correm atrás de seus interesses e não do Evangelho pregado por ele. O seu ardor apostólico chama Timóteo para continuar a obra da pregação, do anúncio do ensino. Não se lamenta, não murmura, não tem desafetos, apenas o desejo, o ânimo de que o Evangelho seja anunciado e vivido. Libertado do zelo religioso, o fariseu que o tornara fanático na defesa das tradições recebidas e o violento ao perseguir os cristãos, Paulo está imbuído agora de Jesus ressuscitado, crucificado. A observância formal da religião e a defesa implacável da tradição o abriu ao amor de Deus e dos irmãos. Ele sente-se um homem libertado. Deus o libertou, mas não o poupou das fraquezas e das dificuldades que tornaram mais fecunda a sua missão evangelizadora.
as canseiras do apostolado, a enfermidade física, as violências e perseguições, os naufrágios, a fome, a sede e um espinho que o atormentava na carne. Paulo, o grande testemunho do Evangelho. Ao contemplarmos esses dois apóstolos, esses gigantes do Evangelho, essas testemunhas de Jesus crucificado, ressuscitado, não deveríamos nos lamentar da igreja, mas participar da igreja com o mesmo amor e ardor de Pedro e Paulo. Participar com paixão e humildade, com paixão sem sermos espectadores passivos, com humildade nos envolvendo na comunidade, servindo, assumindo ministérios, serviços em favor de todos, especialmente dos pobres, doentes, dos necessitados. Participar, como nos dizia Paulo, combater o bom combate, o da justiça, da fraternidade, da liberdade, do respeito. Para Paulo, o Evangelho não é algo indiferente, insonso, neutro. Não, o Evangelho não é água destilada, não deixa as coisas como estão, não aceita a cedência das lógicas do mundo, mas acende o fogo do Evangelho de Deus, lá onde reinam os mecanismos humanos do poder, do mal, da violência, da corrupção, da injustiça, da marginalização. Desde que Jesus Cristo ressuscitou agindo como linha divisória da história, começou uma grande batalha entre a vida e a morte, entre a esperança e o desespero, entre a resignação ao pior e a luta pelo melhor, uma batalha que não conhecerá tréguas até a derrota definitiva de todas as forças do ódio e da destruição. Que palavras bonitas de nosso saudoso Papa Francisco, quando fala de São Pedro e São Paulo. Pedro e Paulo, como pregadores e testemunhas da ressurreição, testemunhas do Evangelho, nos convidam a ser uma igreja sem correntes, sem muros, onde todos se sentem acolhidos, iniciados e acompanhados. Uma igreja, comunidade que cultiva a arte da escuta, do diálogo, da participação, da luminosidade, da suavidade do Espírito Santo. Comunidades livres e humildes que se levantam depressa como Pedro ao convite do anjo. Não temem o desafio da indiferença, do esquecimento. Com o ardor missionário de Paulo, deixam-se animar pela beleza e a força do Evangelho. Que o anúncio do reino de Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, chegue a todos, cegos, surdos, coxos, doentes, justos, pecadores. Ressoe a salvação, ressoe a libertação, ressoe a esperança. Hoje rezamos pelo Papa Leão XIV, sucessor de Pedro, rezemos por ele que tem demonstrado tanta proximidade para conosco. Por ser o dia do Papa, fazemos também hoje a coleta para o Papa, o óbolo de São Pedro. É com esta coleta que o Santo Padre ajuda os pobres e vai ao encontro dos necessitados, como veio ao nosso encontro, enviando ajuda no tempo da pandemia. O dia de hoje é para nós um dia sagrado, porque nele celebramos o martírio dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Não falamos de mártires desconhecidos, a sua voz ressoou por toda a terra, a sua palavra até os confins do mundo. Esses mártires deram testemunho do que tinham visto, seguiram a justiça, proclamaram a verdade, morreram pela verdade. Num só dia celebramos o martírio dos dois apóstolos. Na realidade, os dois eram como um só. Embora tenham sido martirizados em dias diferentes, deram o mesmo testemunho no seguimento de Jesus. Pedro foi à frente, Paulo o seguiu. Celebremos então, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, a festa do dia de hoje, para nós consagrado com o sangue de dois grandes apóstolos. Amemos e imitemos a fé e a vida, o trabalho, o sofrimento, a alegria desses dois grandes pregadores do Evangelho de hoje. São palavras de Santo Agostinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, continuamos a apresentar o texto do Papa Leão XIV, a magnífica humanidade. Permanecer humanos, continua Papa Leão. No recente jubileu ordinário de 2025, caminhávamos como peregrinos da esperança e fomos cumulados de graças. Fortalecidos por esses dons, podemos avançar com ânimo confiante perante as árduas tarefas e os exigentes desafios que se apresentam no nosso futuro.
Na era da inteligência artificial, em que a dignidade corre o risco de se ofuscar por novas formas de desumanização, temos o dever urgente de permanecer profundamente humanos, salvaguardando com amor esta magnífica humanidade que nos foi plenamente dada e manifestada em Cristo Jesus, e que jamais alguma máquina poderá substituir o seu esplendor. O verdadeiro progresso nasce sempre de um coração aberto ao outro, de uma inteligência disponível para ouvir, de uma vontade que procura mais o que une do que o separa. Todos os fiéis católicos e todos os cristãos e todos os homens e mulheres de boa vontade dirigem um sentido apelo: não tenhamos medo de sujar as mãos no canteiro das obras do nosso tempo. Como Neemias, rezemos, planifiquemos com sabedoria, trabalhemos com perseverança, recolocando Deus no horizonte do nosso agir e o ser humano no centro das nossas escolhas. Então as pedras rejeitadas, os pobres, os doentes, os migrantes, os pequenos, tornar-se-ão a pedra angular e na terra erguer-se-á uma sólida e acolhedora morada comum, onde o amor e a verdade finalmente encontrarão a justiça e a paz. Agora o Papa Francisco, depois dessa longa introdução, aborda o primeiro capítulo, um pensamento dinâmico e fiel ao Evangelho. Nesse primeiro capítulo, pretendo percorrer resumidamente o caminho através do qual a doutrina social da Igreja tomou forma no recente magistério dos Papas e do Concílio Vaticano II, a fim de destacar o seu caráter dinâmico. E realmente, em todas as épocas, as coisas novas impulsionam este ensinamento a conformar-se com as interrogações da história à luz da verdade revelada. Também a inteligência artificial, por isso, deve ser entendida não como um apêndice temático, nem como uma emergência a gerir, mas como uma transformação que interpela, a partir de dentro, as categorias da doutrina social da Igreja, exigindo o seu desenvolvimento na fidelidade ao Evangelho. No entanto, esse itinerário seria verdadeiramente incompreensível se antes de debruçarmos sobre o contributo de cada um dos pontífices e sobre os documentos mais relevantes, não aclarássemos algumas convicções fundamentais sobre o modo como a Igreja está presente na história e se relaciona com o mundo. A Igreja, um caminho na história da humanidade. A Igreja, presente no mundo como sinal da unidade para toda a família humana, reconhece as questões que nos desafios do tempo atual, o lugar onde deve exercer a própria vocação à escuta, ao diálogo, ao serviço, deixando-se interpelar por tudo que diz respeito à existência humana e das mulheres de hoje. Esta interligação vital com os povos faz-lhe compreender cada vez mais a sua missão, tem um alcance histórico e implica responsabilidade no que diz respeito à maneira como se tecem as relações sociais. Por isso, não podem considerar-se alheias dinâmicas que moldam o rosto da sociedade. Pelo contrário, participa com dedicação nos percursos através dos quais a própria sociedade cresce, se organiza e oferece o seu contributo para uma convivência mais justa e fraterna. O Papa Francisco recordou com veemência esta dimensão histórica da missão eclesial, lembrando: ninguém pode exigir-nos que releguemos a religião para a intimidade secreta das pessoas, sem qualquer influência na vida social e nacional, sem nos preocupar com a saúde das instituições da sociedade civil, sem nos pronunciarmos sobre os acontecimentos que interessam a todos os cidadãos. O chamamento e o compromisso de caminhar com a humanidade no concreto da história leva a Igreja a reconhecer que as realidades terrenas possuem consistência e ordem próprias. O Concílio Vaticano II expressou em particular precisão esses princípios na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, cujo 60º aniversário celebramos com grata memória no passado dia 7 de setembro do ano passado. Se por autonomia das realidades terrenas se entende as coisas criadas e as próprias sociedades têm leis e valores próprios, é perfeitamente legítimo exigir tal autonomia. Esta afirmação mostra como a criação traz impressa a bondade originária que o olhar humano deve guardar, cultivar e fazer amadurecer.
Neste horizonte, a Igreja se oferece como uma presença que ajuda a ler em profundidade a realidade, apoiando com humilde firmeza as escolhas que provêm da dignidade de cada pessoa e a coesão das comunidades, o bem de todos. Assim, ela se coloca ao lado do mundo sem lhe sobrepor, para que em cada circunstância humana possa germinar a promessa da justiça e da paz que o Espírito Santo continua a suscitar no coração da humanidade. Ao reconhecer que Deus acompanha a liberdade dos seres humanos e o desenrolar da história, o Concílio Ecumênico Vaticano II afirmava a distinção entre comunidade eclesial e comunidade política, salientando como cada uma delas deve agir em completa autonomia. Logo, a presença da Igreja no mundo manifesta-se também na sua relação com a sociedade civil e com as instituições públicas. Ao dialogar com elas, a Igreja reconhece o valor das realidades sociais e políticas, respeitando as suas responsabilidades e apoiando tudo o que protege a vida das pessoas e o que reforça os alicerces do tecido social. A Igreja não pretende assumir as funções que competem ao Estado. Pelo contrário, estima os serviços deste ao bem comum e reconhece com convicção e responsabilidade que as instituições civis exercem na sociedade. Ao mesmo tempo, a missão que lhe foi confiada leva a não permanecer distante dos sofrimentos concretos dos homens e das mulheres do nosso tempo. A sua cercania não nasce da intenção de substituir as instituições, muito menos de uma crítica implícita à ação, mas brota da caridade evangélica que a impele a aproximar-se das feridas da humanidade quando se manifestam com maior gravidade. Ao intervir, o faz imitando o bom samaritano com discrição e proximidade, consciente de que quando surge de uma necessidade imediata, não pode transformar-se em norma, nem substituir as responsabilidades institucionais próprias da comunidade civil. A Igreja, continua o Papa, considera todos os que procuram sinceramente a verdade, a bondade e a beleza como companheiros de caminho, tendo-os como preciosos aliados na defesa da dignidade de cada pessoa e no cuidado da criação. Assumindo o estilo pastoral do Concílio Vaticano II, que convida a ouvir, discernir e interpretar os sinais dos tempos, a Igreja, iluminada pela sabedoria da palavra, não teme o encontro com o saber humano. A palavra de Deus oferece critérios confiáveis para orientar os caminhos da Igreja e abrir vias de reconciliação e paz entre os seres humanos. Quando se trata de aplicar esses critérios às complexas situações do nosso tempo, revela essencial o contributo da filosofia e das ciências humanas e sociais, que ajuda a compreender e analisar mais profundamente as dinâmicas culturais, econômicas e políticas. Alimentada por esse diálogo fecundo entre o Evangelho e os conhecimentos humanos, a Igreja aprofundou progressivamente a sua doutrina social, fazendo amadurecer ao longo do tempo um patrimônio de sabedoria dotado de uma coerência teológica e antropológica enraizada na visão cristã da pessoa. Precisamente porque nasce da fé e da sua compreensão da realidade, esse patrimônio não se traduz num repertório de soluções técnicas, nem no modelo econômico ou político a opor aos outros, mas pertence a um nível diferente, a dos princípios que orientam a leitura dos acontecimentos e fundamentam uma interpretação evangélica dos processos históricos e das escolhas que estes exigem. É daqui que brota a função própria da doutrina social da Igreja, que não pretende substituir-se às responsabilidades da política das instituições, mas se oferece como apoio ao discernimento comum, ajudando a reconhecer e a promover o que serve à dignidade das pessoas, à vitalidade das comunidades e ao bem de todos. No próximo domingo, queridos irmãos e irmãs, damos continuidade à apresentação deste documento tão importante do Papa Leão. Vamos lembrar os nossos aniversariantes. Aniversário natalício, dia 30, Padre José Amarildo Luciano da Silva, e dia 1º de julho, Diácono Luzivaldo Nascimento Júnior. De ordenação, dia 28, Diácono José Torres dos Santos. Dia 1º, ordenação episcopal do nosso querido Dom Luís Soares Vieira.
No dia 2, ordenação presbiteral do Padre Eduardo Oliveira de Almeida. Dia 2, Padre Roberto Villecourt. Dia 4, Padre José Augusto Tavares da Silva. Lembremos deles em nossas orações e com gratidão busquemos apoiá-los para que possam viver e exercer o seu ministério entre nós. Senhor Jesus, enviado do Pai, ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem, os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação dos ministérios leigos ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestre e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos assim encerrando o nosso programa com a bênção de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós, o Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um bom domingo e uma abençoada semana. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.